Ora viva pessoal, boa tarde. Vamos nos colocar a refletir sobre uma nova proposta de pensamento científico a respeito de um assunto importante. Será que as ideias que nos têm vendido sobre a origem da espécie humana no que concerne ao gênero primitivo são certas? Como foi a formação de cada gênero ao longo da história antropológica e embriológica do ser humano? Será que cientificamente a história de Adão e Eva faz sentido? Bom, nesta abordagem nós queremos trazer uma proposta de pensamento diferente para refletirmos no que concerne às evidências disponíveis, o que é que a ciência pensa a respeito da formação dos gêneros. E será que existe mesmo um gênero que surgiu primeiro que o outro ou ambos os gêneros surgiram juntos? É óbvio que a biologia moderna, e não só, demonstra que os primeiros seres tinham um mecanismo de reprodução assexuada e eram mais simples. Os seres superiores que se formaram desenvolveram um mecanismo de reprodução sexuada, e o mecanismo de reprodução sexuada impõe a fusão de dois gametas diferentes no gênero, mas com sexos diferentes, que são seres superiores em relação aos seres mais simples. Mas como será que aconteceu na espécie humana ao longo da história? Bom, em princípio dizer que nós não temos como ter uma certeza absoluta ou ter uma informação taxativa que se configure em uma lei científica para determinar qual terá sido o primeiro gênero a se formar, mas nós temos algumas evidências sustentáveis para ter uma hipótese de ideia revolucionária que, segundo as evidências que se têm planteado nas ciências biológicas e científicas, nas ciências biológicas e de saúde, é plausível pensar que talvez a ideia segundo a qual a mulher tenha derivado do homem não esteja certa. Porque vejamos lá, em muitas espécies existentes, sobretudo as do reino protista, os protozoários, os elementos, vamos lá perceber que as fêmeas têm uma posição determinante para a manutenção das espécies. As fêmeas têm uma arquitetura morfo-anatomo e fisiológica muito mais avançada que os machos, são mais grandes. As fêmeas têm uma capacidade de virulência e necessidades nutricionais e metabólicas mais altas e depende grandemente delas a manutenção das espécies. Os machos, por sua vez, estão ali simplesmente para acasalarem com as fêmeas e permitirem com que elas continuem a reproduzir. Portanto, as fêmeas demonstram ao longo da história em todas as espécies que elas são o centro da natureza para a manutenção das espécies. Razão pela qual Leonardo Boff, em um artigo científico, disse que, no princípio, na atmosfera primitiva viva, as fêmeas povoavam os oceanos, os mares e os lagos e davam a origem a todos os outros seres vivos. Será que essas ideias são suficientes para se pensar que provavelmente a mulher seja o primeiro ser, ou seja, o gênero feminino, na forma de fêmea, tenha sido o primeiro a se formar e o gênero masculino tenha vindo disso? Não é suficiente. Nós temos outras evidências científicas para se pensar numa nova ideia a esse nível. Por exemplo, na formação dos embriões ou na embriogênese, todos os embriões até a 6ª semana têm o mesmo formato genital. Todos os órgãos genitais dos embriões têm o formato tubular. Portanto, a característica importante para a determinação do sexo é a presença do cromossoma sexual próprio do gênero masculino, que é o cromossoma Y. Este cromossoma Y contém os genes SRY. Estes genes contêm o fator determinante testicular. Este fator determinante testicular induz a formação do testículo. Os testículos produzem, a partir das células de Leydig, a testosterona, e a testosterona permite a formação de todas as características sexuais primárias.
A ausência desses genes é que determina, a ausência ou presença desses genes determina se o embrião vai desenvolver características fenotípicas masculinas ou femininas. Mas um aspecto curioso, todos os embriões têm uma característica sexual tubular voltada ao gênero feminino. Ou seja, para a formação de um embrião masculino, tem que existir esses genes que eu acabei de mencionar para evolucionar com os hormônios antimulerianos e outros hormônios importantes, evolucionar os condutos paramesonéticos para induzir a formação das gônadas masculinas. A ausência desses genes faz com que todos os embriões se diferenciem para o gênero feminino, porque os embriões têm naturalmente características femininas, ou seja, para a formação do gênero feminino não é necessidade de existir nenhum hormônio especial, nenhum efeito especial. Basta não existir os genes necessários para se diferenciar o sexo feminino. O que eu quero dizer com isso? Que todos os embriões têm características naturais voltadas ao gênero feminino. É por isso que muita gente diz que todo ser humano em alguma altura foi do sexo feminino, ou seja, teve características femininas. Para as características femininas se tornarem diferentes ou serem voltadas para o masculino, digo do esboço primário dos embriões a nível sexual, é preciso que existam aqueles genes, é preciso que existam receptores que vão receber aqueles genes, o que demonstra que praticamente o gênero masculino é uma coisa que vem além, a diferenciação para o gênero masculino é uma coisa que está além da tendência natural dos embriões. Os embriões querem se diferenciar para um órgão sexual tubular. E qual é o órgão sexual tubular? É o órgão sexual feminino. Para haver diferenciação ao gênero feminino, é simplesmente preciso não existir os genes que eu acabei de mencionar. Naturalmente, os órgãos genitais se diferenciam para o feminino sem precisar de transformações robustas, porque todos já têm características voltadas para o gênero feminino. Por isso é que existe um problema que se chama síndrome de insensibilidade andrógena, em que não existem receptores celulares nas primeiras células do embrião para a testosterona. Não existindo estes receptores, os homens, ou seja, os seres humanos que têm o X e o Y, se desenvolvem, se transformam, desenvolvem as características físicas de uma mulher, mas não são mulheres, só porque não existiu aqueles genes. Portanto, se não existir nenhuma transformação a nível endócrino, todos os embriões vão se formar para o feminino. O que demonstra, o que faz entender que o gênero humano seja um subproduto evolutivo do gênero feminino. Outro aspecto importante é o dimorfismo sexual das espécies. Por exemplo, os machos têm mamas atrofiadas e as fêmeas têm mamas desenvolvidas, indicando que, se calhar, no desenvolvimento das espécies houve uma etapa da espécie humana, houve uma etapa que alguns grupos que tinham características femininas sofreram uma espécie de mutação que levou ao evolucionamento de algumas características e ao desenvolvimento de um novo cromossoma, que é o cromossoma Y, que trouxe o gênero masculino.